Tudo bem, vamos testar aqui se estamos ao vivo. Estamos ao vivo, muito bem. Muito boa noite para vocês que estão aqui nesta live do canal Doni Correia, uma teia de ideias. Muito obrigado pela sua presença. Doni Correia sou eu, seu anfitrião, um cinéfilo incorrigível, um cinéfilo crônico e um curioso contumaz. Mestre e doutor em Estética e História da Arte, membro da Associação Brasileira dos Críticos de Cinema, a Abracine, e da Associação Brasileira dos Críticos de Arte, a ABCA, além de professor. Se você está chegando aqui pela primeira vez, já vai logo se inscrevendo, badalando a sineta, deixando o seu joinha. Se está nos vendo ao vivo, já vai aí se manifestando, colocando de onde você nos assiste. E eu também tenho que agradecer muito aí a TV 247, que hoje está retransmitindo. Na verdade, se você está assistindo a retransmissão gravada na TV 247, eu preciso aqui já deixar meus agradecimentos à Daiane, ao Atushi, a toda a equipe aí. Também participo do Tríptico 247, um programa transmitido todas as sextas-feiras, das 14 às 15, juntamente com a querida Valéria Marque, com o Flávio Ricardo Vassoler. E a 247 gentilmente vem retransmitindo as nossas lives aqui do canal Uma Teia de Ideias. Então, se você nos vê pela TV 247, por favor, inscreva-se no meu canal Uma Teia de Ideias e inscreva-se também no canal do convidado, que eu já vou apresentar daqui a pouquinho. Não custa nada para você e você apoia demais a iniciativa dos canais independentes, né? Só custa você se inscrever e badalar a sineta e deixar o seu joinha neste vídeo, mas para a gente é muito valioso. Se quiser apoiar de outras formas, aqui embaixo na descrição você vai encontrar formas de contato aí conosco para que a gente possa fazer esta teia de ideias crescer cada vez mais. Bom, como eu disse, né, e como anuncia aí a descrição dessa nossa live, hoje o nosso assunto é cinema, e é um misto de cinema clássico, um pouco de história do cinema brasileiro também, ali no momento, na virada dos anos 20 para os anos 30, influenciado, né, claro, pela verve hollywoodiana. E também a gente vai conversar um pouco sobre dados históricos aí, muito relacionados à própria formação deste império que é Hollywood hoje em dia, né? Não se pensa em cinema sem se pensar em Hollywood, para o bem e para o mal, e isso tudo tem uma origem muito curiosa. Já vou pedindo desculpas se vocês ouvem aí no fundo o barulhinho da chuva caindo, mas aqui em São Paulo a chuva tá grande, inclusive minha solidariedade aí ao pessoal do litoral paulista que tem sofrido com as chuvas, minhas condolências aí àqueles que tiveram de alguma forma uma perda por conta disso. Espero que fique tudo bem muito em breve. E já vamos aí então colocando as primeiras manifestações aí. Olha lá, minha mãe querida, que não perde uma, né? Zuleika Manprim, cheguei, boa noite a todos. Muito boa noite. Vão compartilhando esta live para que a gente, como eu disse, faça crescer esta teia de ideias. Gente, meu convidado de hoje, para a gente conversar um pouco sobre essa Hollywood dos anos 20, dos anos 30, que está muito bem retratada no filme novo do Damien Chazelle, Babilônia, é uma pessoa muito especial, muito querida, porque ele tem aqui no YouTube, além de ser um produtor premiado, né? Ele tem aqui no YouTube aquele que talvez seja o maior e melhor canal em língua portuguesa para se informar sobre o Oscar e para acompanhar as cerimônias de Oscar aí, dos Oscars, né? Dos últimos anos para cá, e não só isso, né? É um canal que eu tive a honra de participar do comecinho dele, lá no começo, e acho que nem em língua inglesa, nenhum canal norte-americano, não sei, não vi um canal tão completo sobre este assunto. E é óbvio que eu não poderia deixar de trazer ele aqui, até porque vai ser um papo muito instrutivo e ele tem também algumas surpresas aí para contar para vocês a respeito de como vai ser a transmissão
do Oscar este ano. É com muita honra e muito prazer que eu recebo novamente aqui. Ele já veio há uns 2 anos, quando o canal estava bem no comecinho, e eu tenho o prazer de recebê-lo aqui novamente, meu querido Felipe Aureliuc. Muito boa noite, meu caro. Boa noite, Doni. Boa noite a todos que estão aí acompanhando a gente ao vivo nessa terça-feira de carnaval. Fico muito feliz aí pelo convite. Muito bom retornar aqui, Doni, para a gente poder conversar sobre cinema, né? Que é a gente se entorpece, né? Com tudo que o cinema pode nos proporcionar sempre, né? Seja ao vivo nessas lives, ou seja pessoalmente, a gente nas conversas aí informais. Mas especificamente desse período, que é um período tão caro para o meu canal, para o assunto que eu abordo de uma forma assim mais intensa e que está aí muito bem retratado nessa produção aí do Damien Chazelle. Muito obrigado mesmo aí pelo convite. Imagina, o prazer é todo meu, gente. Inclusive, eu já vou deixando aqui para vocês, né? Para que vocês, depois, obviamente, que eu coloco de novo aí o link para o canal Meu Tio Oscar, né? Vão lá e se inscrevam. É um canal, como eu disse, dos melhores aqui do YouTube, o melhor canal brasileiro sobre a academia e sobre o Oscar, né? Eu canso de dizer ao Felipe, sem nenhuma falsidade, que para mim a academia não anda à altura da cobertura que o Felipe faz no canal dele, sempre com muito cuidado, com muito esmero. Hein? Então vão lá e se inscrevam. Felipe, para a gente começar nosso papo aqui, né, para fazer um aquecimento, queria que você falasse aqui para a gente como é que você vê essa safra 2022 aí, que vai ser coroada dia 12 de março, né, que é a data da transmissão. Como é que você vê aí, depois desses últimos anos, principalmente pós-pandemia, né? Eu acho que a gente teve aquele grande Oscar de 2020, antes da pandemia, ainda com a consagração de Parasita, o hype todo, e depois a academia deu uma bela guinada descendente aí. Só que esse ano a gente está com uns filmes que parece que a academia está querendo voltar ao cinemão, né? Como é que você vê essa safra nova aí? Pois é, Doni, você fez um resumo aí muito bom aí do que aconteceu nos últimos anos, né? Antes aí da pandemia, a gente teve aquele Oscar que consagrou pela primeira vez um filme em língua não inglesa como o melhor filme do ano, né? Parasita acabou vencendo. Parecia que os deuses estavam meio que adivinhando que precisava um grande marco antes da queda, né? Exatamente. E aí a gente tem no ano seguinte, simplesmente os cinemas do planeta todo fechados, né? A gente ficou praticamente o ano inteiro com os cinemas fechados, e aí a academia, até para poder ter material para trabalhar na cerimônia do ano seguinte, teve que fazer uma exceção nas suas regras de elegibilidade, permitindo que aqueles filmes que estreassem em plataformas de streaming comerciais, aquelas mais conhecidas, estariam também elegíveis. Agora, é claro, né, Doni, que as grandes produções, aqueles filmes maiores que demandavam uma estrutura maior de investimento mesmo e até de escopo de produção, acabaram não estreando. Eles preferiram guardar esses filmes para que eles realmente pudessem se pagar, porque assim, a conta não fecha. Por mais que você tenha milhões de assinantes de streaming, mas um filme que faça uma bilheteria bastante voltuosa nos cinemas, ele gera mais dividendos, gera mais receita do que as assinaturas. Então, vários desses filmes ficaram represados. E aí a gente teve aquele Oscar que foi super diferente, na Union Station lá de Los Angeles, não chegou nem a ser no teatro, que costuma ser. E o filme que venceu foi o Nomadland, que é um filme super pequeno, super até crítico em relação ao estado de coisa. Modesto, super modesto, né? No ano seguinte, né, que foi essa última cerimônia, a gente teve um momento de transição, porque a gente já começou a ter alguns filmes um pouco maiores, algumas apostas um pouco maiores, mas ainda você estava com esse rescaldo aí da pandemia. A gente teve como vencedor No Ritmo do Coração, ou o Coda, né, que também é um filme muito modesto, muito modesto. É um filme que estreou, para você ter uma ideia, em Sundance, né? Sundance, que é a meca dos filmes independentes e menorzinhos, né? Eu jamais vou perdoar esse filme por ter tirado de Ataque dos Cães o Oscar de melhor filme do ano. Não, foi inacreditável. O Ataque dos Cães chegou com 12 indicações naquela, ou seja, ele chegou para ganhar mesmo, né? Normalmente o filme mais indicado é o que acaba conquistando o Oscar na categoria principal,
e ele não estava nem indicado na categoria de melhor direção e acabou ganhando o melhor filme. Enfim, foi uma coisa assim completamente fora da curva. Só que eu costumo, Doni, sempre fazer a correlação dos filmes com a produção da cerimônia, né? E ano passado a gente teve aquela cena absolutamente lamentável do Tapa, a gente teve aquela ideia completamente infeliz de apresentar algumas das categorias, um terço das categorias antes do início da cerimônia, que é assim, uma falta de respeito completa. Então, É um assim, demérito, né, com os profissionais, né? Quer dizer, então você tira do profissional que está ali numa segunda linha que nunca é menos importante para um filme, quer dizer, todo mundo que está acreditado ali tem o seu quinhão de importância na produção de um filme, mas parece que na noite em que essas pessoas podem, né, ver o seu trabalho de fato reconhecido, aí é no segundo escalão, é colocado no segundo escalão. exatamente, e não à toa as categorias escolhidas para isso foram o quê? Curtas-metragens, categorias que a gente chama de técnicas, mas que na verdade você tem todo um trabalho artístico por trás, que é o som, que é o desenho de produção, que é a montagem, pelo amor de Deus, a fotografia. Então, assim, não dá, né? Ou seja, foi um desastre. A verdade é que a cerimônia do ano passado, a temporada como um todo, foi muito fraca. E a cerimônia refletiu muito isso. E aí, o que eu sinto para essa próxima cerimônia que está chegando é que a academia percebeu as besteiras que fez nos últimos 2 anos. Vamos lembrar que no ano anterior, do Nomadland, eles tiveram a brilhante, só que não ideia, de não apresentar o melhor filme por último. E aí a gente teve aquele anticlímax absurdo do Anthony Hopkins vencendo, mas ele não estava lá, e aí terminou na cara do DJ, ou seja, uma coisa completamente deplorável. Amadora, né? Amadora, completamente amadora. Então, o que está acontecendo? Esse ano, eles estão voltando a apostar no que é seguro. O que é seguro, Doni? É ter um apresentador que é bem aceito, então a gente vai ter o Jimmy Kimmel, que é um apresentador popular lá nos Estados Unidos, é um comediante, mas ele não passa a linha do que pode ser considerado ofensivo ou não, ele é super respeitoso, já funcionou outras vezes. Eles vão voltar a apresentar todas as categorias ao vivo, como sempre deveria ser desde o início. E os grandes filmes, essas grandes produções que estavam represadas, estão lá representadas. Então a gente tem, por exemplo, para melhor filme, Avatar, O Caminho da Água, que já é hoje a terceira maior bilheteria de todos os tempos e possivelmente pode chegar para a segunda, até para a primeira, quem sabe. E Top Gun Maverick, Doni, que é um fenômeno popular também. Isso porque eu não estou levando em conta aqui Pantera Negra, que teve 5 indicações, mas não está para melhor filme. Batman, que teve 3 indicações, não está para melhor filme. Ou seja, outros filmes populares também estão nessa disputa. Então, é uma tentativa da academia de voltar a trabalhar com o que é mais seguro do ponto de vista da receptividade do público e de uma boa cerimônia de entrega de prêmios. As canções são todas muito conhecidas, então a gente tem Rihanna, Lady Gaga, sabe? É uma festa, vai ser uma cerimônia que a gente vai poder esperar mais segurança e mais pé no chão e a volta dessas grandes produções, se bem que, se me permite, Doni, por mais que a gente tenha essas grandes produções, a gente tem também os pequenos filmes, os filmes menorzinhos, os filmes mais independentes. Então, ao lado desses, a gente tem, por exemplo, Nada de Novo no Front, que não é pequeno, mas é uma produção alemã. A gente tem o Tar, que é um filme do Todd Field, que volta depois de 16 anos, que é um filme que teve, se não me engano, 15 milhões só de bilheteria, que para eles é uma coisa muito... É nada, né? Pode fechar o estúdio. A gente tem o vencedor da Palma de Ouro em Cannes, do ano passado, o Triângulo da Tristeza. Ou seja, é o que eu sempre falo, para quem tem críticas à academia e ao Oscar, todos nós temos, eu tenho muitas, mas eu acho que um dos únicos eventos de cinema do planeta que consegue reunir uma das maiores bilheterias da história do cinema, junto com um curta-metragem, como, por exemplo, a gente tem indicado na categoria aí de melhor curta de animação, que é um filme estudantil, praticamente só a academia nos dá essa oportunidade de reunir tudo isso em um único evento. Que bacana. Aliás, eu até lembrei muito de você ontem, ou anteontem, não sei, quando eu lia que Avatar, O Caminho das Águas, bateu aí o terceiro lugar.
perdendo somente para o James Cameron, perdendo somente para ele mesmo, né? Que está em primeiro. E depois vem o Ultimato, né? Vingadores Ultimato. Mas o primeiro ainda é Titanic, que eu lembrei de você, porque Titanic você sempre me contou, inclusive na sua outra estada aqui no meu canal, que é o filme que te levou para o mau caminho, né? É o filme que te fez ir para o mau caminho. Foi E a má agora, influência. 25 anos depois, veja só, né? Inclusive, eu fui assisti-lo agora no lançamento e, Doni, é o tipo de produção que não envelhece, né? Ele continua sendo aquele Nem um pouco. filmaço que era Nem um pouco. lá há 25 anos atrás e que é um dos recordistas de estatuetas, ganhou 11 Oscars e que continua estando aí no topo. E assim, o James Cameron, ele sabe como fazer dinheiro com os filmes. Então, quer dizer, das E 4 ele maiores sabe fazer bilheterias... cinema, né? Acho que o mais importante é isso, porque o cara consegue cravar talvez a maior bilheteria da história com uma história real, que todo mundo sabe como vai acabar, todo mundo sabe como acabou, e você transformar isso num filme que está há 25 anos aí no ranking, já teve um Exato. relançamento em 2012 ou 2013, 12, 12, né? é. Com 3D, e agora volta para comemorar os 25 anos e a gente vê o público respondendo nas salas de cinema, é uma coisa invejável, né? Inclusive na sessão que eu fui, Doni, tinha muito adolescente, muita gente jovem que não assistiu lá na primeira experiência, e as reações são as mesmas. A gente que já viu algumas vezes conhece onde que é a cena engraçada, a cena mais Sim. dramática, né? Mas esses jovens que porventura viram trechos ou viram só as cenas principais e não viram ele por inteiro, continuam se emocionando, continuam rindo e continuam se sentindo tocadas por essa história, que é o que todo grande filme faz, independente de sua época, né? Tem alguns filmes que são imortais, Titanic é um deles, né? Sim, sem dúvida. E aí, antes da gente continuar, eu já vou colocar aqui um comentário, uma bênção aí, ó, do Cine Marden, a nossa conversa. Olha, Doni e Felipe juntos em uma conversa sobre o Oscar. Imperdível. Forte abraço, meus amigos. Abração, Marden. Precisamos marcar, hein? Você tem que aparecer por aqui também para a gente bater um papo. Tem que aparecer em São Paulo para a gente bater um papo pessoalmente, né? pois é, o Marden, inclusive, Doni, ele tem um quadro aí no canal dele, de YouTube dele, o Cinemarden, que é o meu filme de cabeceira, e eu já conversei com ele sobre Titanic, e o Marden é um querido. Além de ser um poço de conhecimento, uma pessoa Imagina, extraordinária, né? Sem Isso. comentários. Recém-admitido na Abracine também. Agora somos colegas de Abracine, somos abracineiros. Olha que coisa boa. Merecidíssimo. O Marden Merecidíssimo, tá com por. certeza. Felipe, então, para a gente, né, caminhar para os meandros aí do nosso papo, né, para entrar aí, para ir para as entranhas hollywoodianas retratadas nesse filme do Chazelle, e a gente vai falar desse filme também com muito cuidado para não dar spoilers aí para o pessoal que ainda não viu Babilônia, porque ele é relativamente novo em Isso. cartaz, né? Há outros aí indicados que já passaram, por exemplo, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, no meio do ano passado ele foi exibido, tal, então, mas mesmo assim, né, vamos manter aquela regra que eu sempre digo dos 5 anos, né, não vamos dar Ok, spoiler para o pessoal, mas vamos ok. falar do filme, com certeza, porque está totalmente ligado com a proposta aqui desse papo quando eu falei contigo. Uhum. Para chegar nesse ponto que você explicou muito bem aí no começo sobre como a academia está tentando aí, de alguma forma, encontrar uma síntese, se reencontrar nesse momento pós-pandêmico, eu costumo dizer, né, que Roma não foi feita num dia. Então, existiu um longo e tortuoso caminho para chegar até, né, esse momento que nós estamos experimentando agora aí com essa nova safra, prestes a ver como é que vão sair as premiações. Felipe, como é que surge essa meca do cinema inderrubável? Pelo menos eu acho que a gente vai, sei lá, morrer, mais umas 3 gerações ainda vão vir para a gente, né, para talvez a humanidade encontrar uma outra Hollywood em outro ponto, se é que vai encontrar, porque é uma, como eu falei, uma meca cinematográfica indestrutível, né? Mas Exato. começou com plantação de laranja, né, meu caro? Como é que começa Hollywood? Começou no meio do mato com plantação de trigo e de laranja, né? Num lugar inóspito, que só tinha Exato. ali nativos da região, leia-se, mexicanos, indígenas norte-americanos,
E como é que começa tudo isso? Uma síntese assim histórica? Pois é, Doni, para a gente entender Hollywood, a gente tem que, inevitavelmente, entender um pouquinho da história norte-americana, né? E aí eu gosto de fazer uma síntese pensando na trajetória que o cinema fez da Europa para a América do Norte, né? Porque o cinema, a gente costuma falar ali da chegada do trem à estação, 1895, quando na verdade a gente sabe, a gente que estuda mais a fundo sabe que desde 1888, pelo menos, a gente já tem aí alguns experimentos de cinema mesmo, de imagens em movimento, de gravação com câmeras, né? Inclusive tem algumas histórias maravilhosas nesse sentido. Mas enfim, a gente está ali no final do século XIX, onde o cinema ainda você não sabe exatamente o que vai ser, é um experimento científico, ela vai ser uma nova forma de entretenimento, não se sabe muito bem. E aí, depois aí dessa exibição lá em Paris, a gente tem a primeira exibição também nos Estados Unidos, só que os Estados Unidos, no finalzinho do século XIX, tinham em Nova York e Chicago as grandes cidades da nação, que ficam na costa leste, aqui do lado de cá, vamos dizer assim, né? Do outro lado, é como se fosse assim, Hollywood estivesse em Manaus e tudo tivesse começado em Porto Alegre, assim. É mais ou menos isso. É É. mais ou menos por aí mesmo. E aí, quando chega esse advento do cinema ali na costa leste, né? Você tem um camarada aí, né? Que era um visionário do ponto de vista dos negócios, chamado Thomas Edison, né? Que ele, mais do que um inventor, ele era um patenteador de invenções e ganhava muito dinheiro com os royalties disso, né? Thomas Edison que Truculento, eu sempre digo, truculento. Sim, não, exatamente. E aí, justamente essa truculência, Doni, levou ele a marcar pesado. Todo mundo que queria abrir um Nickelodeon para exibir o seu filme ou que queria produzir um filme tinha que pagar royalties para ele, porque ele patenteava absolutamente tudo. Chegou ao ponto, Doni, dos produtores de cinema que no início, ali, os primeiros anos do século XX, se concentravam ali ainda na Costa Leste, não aguentarem mais. Né? Chegou a um ponto insustentável, porque ele estava ficando cada vez mais rico e poderoso nessa indústria, sufocando a indústria. Era só ele que se dava bem, vamos dizer assim, né? Ele tinha sensores, Doni. Ele tinha gente que ia atrás das pessoas e das Ele produções. monopolizou o mercado, né? Quer dizer, se você Exato. quisesse fazer filme, você tinha que comprar a câmera dele, a película dele, você tinha que passar pelo crivo dele, que eu digo da empresa dele, né? Exato. Tinha que passar pelo crivo dele para ser distribuído por ele e você ganhava 1%, ele ganhava 99%. É mais ou menos isso. E aí, o que a gente está falando aqui de quem? Quem são esses produtores independentes? São pessoas como William Fox, são pessoas como Louis B. Mayer, são pessoas como irmãos Warner. Perceba, eu estou só citando nomes aqui de produtores que eram independentes nessa época, mas que vão fundar os grandes estúdios um pouquinho mais à frente. E aí, como é que aconteceu essa mudança? Basicamente, esses produtores perceberam que embaixo do guarda-chuva do Edison eles não iam ter como prosperar, porque ele era parasitário, né, no sistema, ele é só ele que se dava bem, e falaram assim, gente, vamos embora. E esse foi o período também, finalzinho do século XIX, aonde a expansão para o oeste norte-americana estava em franca ascensão, né? Que é aquilo, é aquela velha lenda, né, de que a norte-americana ela tem o destino manifesto, né? Que você vai e conquista aquelas terras, né, em prol do progresso, quando a gente sabe que na verdade teve muita matança. Um dos maiores genocídios da história que depois Hollywood vai transformar numa marcha heróica, né? Exatamente. John Ford que o diga. Exatamente, mas foram todos para lá, Doni. Todos não, mas a grande maioria foi para a costa, então, oeste, se estabeleceu ali na Califórnia. Por que Califórnia? Bom, primeiro porque depois disso você tinha o Oceano Pacífico, não dava mais para ir adiante disso. E segundo que a Califórnia ela tem algumas características de clima, de geografia, de topografia que favoreciam a produção cinematográfica, né? Você para imaginar, você está ali em Chicago, em Nova York, Doni, nos meses que neva, você não tem como fazer um filme sobre uma floresta, né? No meio de uma floresta ou num rio, porque está nevando. Ou seja, você tinha limitações. Na Califórnia, você tem tudo ao mesmo tempo. Você tem a montanha, você tem, se você quiser andar um pouquinho, você chega em regiões onde você tem, sim, a neve, as montanhas, você tem praia, você tem planície, você tem tudo ali, né?
E aí, lá, eles decidiram se estabelecer. Naquela época, o Edison não conseguia agarrá-los, né? Não conseguia chegar lá e abraçar e falar assim, olha, eu tô fiscalizando aqui também. Então, ali eles tiveram a liberdade de criar as suas empresas, que no início eram pequenas, mas que foram crescendo muito rapidamente, porque o cinema, enquanto opção de entretenimento popular ainda, a gente não está falando aqui ainda de uma opção elitizada, a grande arte Popular, quase popularesca, né? Exatamente, era muito popularesca, tanto que o Nickelodeon, para quem não sabe, né, o níquel, né, é a moeda de 5 centavos, né, de dólar, então você pagava um níquel para ir no Odeon, que eram as salas de exibição, na época eram salinhas ainda muito pequenas, rudimentares, mas que já tinham esse advento, e aí você já tinha a percepção também, Doni, de que os longas-metragens funcionavam, porque lá no início, bem no início, eram predominantemente curtas. Ali para o finalzinho da década de 1910, eles já perceberam, não, os longas funcionam, a gente tem de repente como trazer mais gente, um filme resolve uma única sessão. Então ali eles se estabeleceram e a coisa foi crescendo. A coisa foi crescendo e eles tinham controle sobre eles mesmos, não precisavam mais ficar prestando contas ao Thomas Edison. E aí, a partir disso, é que o que eram produtores independentes se transformaram em grandes empresários de sucesso de grandes estúdios de cinema. Excelente, quer dizer, é um processo longo, né? Quer dizer, é um processo longo, assim, relativamente longo, né? Mas ao mesmo tempo é um processo que deu muito certo, sobretudo nessa quebra desse monopólio do Edison, né? Tem até a história de que não sei se procede, mas também tinha um componente que, assim, as fronteiras ali da Califórnia com o México ainda eram muito incertas nesse período. Então, qualquer problema de fiscalização, você bota tudo num caminhãozinho, cruza a fronteira e ninguém pega a gente, né? Exato, exato. Então, esse componente, assim, quase mambembe, né? É muito interessante olhar para isso e ver no que se tornou depois, né? E o que se tornou depois, aí a gente já pode até, inclusive, entrar nessa questão do filme do Damien Chazelle, Babilônia, porque aí a década de 20 é a década em que essas experiências do ponto de vista comercial, da viabilidade, dos estúdios, né, que se formavam, desses primeiros pioneiros que você citou, que já estavam estabelecidos, é aí que vem, acho que talvez a primeira era de ouro, talvez a era de ouro de Hollywood, né? Só que, como bem mostra o filme do Chazelle, eu não sei o que tinha na água de Hollywood, né, cara? Porque era todo mundo muito doido, né? E aí eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre essa década de 20, que talvez é a década em que começam as grandes produções que a gente conhece até hoje, e quem é cinéfilo assiste, vê, revê. E aí a gente entra no Babilônia para falar um pouco sobre como isso é representado hoje, 100 anos depois, né? A importância de ver isso 100 anos depois. Pois é, Tony, o que acontece é o seguinte, deu certo, eles conseguem se estabelecer ali, conseguem ter liberdade para poder produzir, conseguem começar a ganhar bastante dinheiro com as produções, né? Conseguem estabelecer um modelo onde você era dono de quem, né, de quem produz, né? Você era dono do estúdio, você era dono da distribuidora e você era dono das salas também. Então era uma estrutura que a gente chama de verticalizada, né? Então você controla tudo. Quer dizer, o que o Edison fazia, só que cobrando royalties, eles fizeram ali, só que a diferença é que tinha uma certa uma concorrência, né? Então eram vários estúdios ali competindo. Óbvio, a gente tinha alguns estúdios que depois se tornariam gigantes, a Paramount, por exemplo, que é quem produziu o Babilônia agora, foi um desses, um dos primeiros, é de 1912, né? Só para a gente situar aqui no tempo. Mas depois você teria os outros, a Metro, a Fox é de 1915, por exemplo, antes de se tornar, inclusive, 20th Century Fox, ela era só Fox Film Corporation. Então, a Warner também está um pouquinho ali nesse período. Então, todo mundo se estabeleceu, só que aí é o seguinte, Doni, começou a dar certo, só que você não tinha uma organização. Você não tinha muito um método, um critério. Cada um fazia da sua forma, né? Inclusive do ponto de vista técnico. E a coisa foi começando a perder o controle, que é o que a gente vê no início do filme do Babilônia. Basicamente, o que a gente vê
é uma terra de muita prosperidade, de muito dinheiro rolando e pouco controle, né? Poucos limites, né? Eu não gosto de usar muito essa palavra que dá uma ideia de censura, mas assim, é meio isso, não Pouco havia limite. discernimento, vai. Pronto, obrigado, Dani. Pouco discernimento sobre como vamos proceder a partir daqui do ponto de vista artístico e até mesmo da organização. Então você tinha uma exploração absurda da mão de obra, Dani. Você assim, eram jornadas totalmente extenuantes, as pessoas maltratadas, sem alimentação adequada, sem receber hora extra, não tinha sindicatos organizados, então aí os donos dos estúdios, que não eram santinhos nem nada, né? Afinal de contas, eles estabeleceram esse processo vertical, exploravam mesmo essa mão de obra. Aí, conforme o público foi respondendo, eles foram percebendo que você precisava de astros e estrelas, que a gente já vai chegar aí com os concursos, né, no final do papo aqui. Sim. Mas eles perceberam isso. E esses astros e estrelas, obviamente, começaram a ter uma importância muito grande. Foi daí que surgiu o Star System. A década de 1920 também, Doni, é o que a gente conhece historicamente como os Roaring Twenties. Então, tinha uma questão comportamental também, né? Das mulheres também, tendo um pouco mais de liberdade na maneira de se vestir, na maneira de se comportar dentro do que era possível ali dentro há um século atrás. E tudo isso acabou desembocando em alguns problemas, né? Quando você tem excessos, quando você tem pouco discernimento, muito dinheiro, muito poder concentrado na mão de alguns poucos, começam a acontecer os problemas, né? E aí é isso que você vê no início aí do filme do Chazelle, né? Sem dar grandes spoilers, mas você tem problemas graves ali, né? Acontecendo e ao mesmo tempo uma pujança econômica muito grande, né? Que é esse período que meio que rola um choque de realidade. Bom, chegamos até aqui totalmente desorganizados. Então, a partir de agora, precisamos nos organizar, e é mais ou menos esse o contexto e os motivos que levaram à própria criação da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que é quem concede o Oscar. As coisas chegaram num ponto que, assim, gente, precisamos botar um pouquinho o pé no freio aqui e nos organizar se a gente quiser ser respeitado e se a gente quiser fazer dessa atividade uma atividade respeitada nacionalmente e internacionalmente. Então, o filme do Chazelle, o Babilônia, é meio que as coisas chegando no seu limite antes de terem uma autorregulação, que vamos falar aqui em português claro, os próprios executivos perceberam que a coisa estava desandando e resolveram se juntar para que todo mundo sobrevivesse. É muito curioso, né? Porque, inclusive, o filme ele mostra muito bem. É muito interessante como o filme ele vai buscar, principalmente ali na sua primeira metade. Na primeira metade, não, no primeiro terço. Eu já vou falar um pouco sobre como eu vejo a estrutura do roteiro do filme para a gente conversar sobre isso também. Mas ali no começo da história, quando a gente está conhecendo os personagens, é muito curioso porque existem referências a fatos reais, né? Quer dizer, a escândalos reais. Quer dizer, hoje em dia a gente. Claro que, né, é como o Felipe falou, onde você tem dinheiro, onde você tem poder, você tem vaidade, e a possibilidade de dar errado é muito grande. Haja vista as coisas que a gente viu aí nos últimos anos acontecerem na indústria cinematográfica, né? A gente, para citar dois casos, o próprio Harvey Weinstein e agora, recentemente, o espetáculo do ano passado, que foi o julgamento do Johnny Depp, né? Quer dizer, essa indústria da fama, né? Ainda continua vivendo as suas vicissitudes, mas hoje a gente vive num mundo globalizado, ligado pelas redes sociais, então é muito mais fácil você tornar as coisas públicas. Naquela época, os donos de estúdios, eu acho que eu não estarei exagerando, me corrija se eu estiver errado, Felipe, eram verdadeiros donos assim de famílias, né? Eram verdadeiros poderosos chefões, né, quase mafiosos, que tinham o controle da mídia, tinham o controle dos artistas, tinham o controle de absolutamente tudo. Era o mundo em suas mãos, né? E a gente vê referências a isso, não só nesses incidentes, a gente pode conversar sobre um incidente ou outro aqui, só para contextualizar, mas há personagens lá que também se referem aos jornalistas da época que trabalhavam para encobrir eventuais problemas com alguns desses produtores. Eu acho que sempre, né, a gente conversa sobre Cidadão Kane, como Cidadão Kane é uma representação dessa concentração de poder, né? E como o Cidadão Kane sofreu as sanções
por tocar nesse vespeiro. Hoje em dia, talvez não haja essa consequência assim tão forte, justamente por conta do tempo que se passou. Mas era isso, né? Os caras eram meio que donos do mundo, né? Não, e donos do mundo e muito próximos do poder, né? Todos esses grandes executivos, eles eram próximos de pessoas que estavam ligadas ao centro do governo norte-americano, né? Políticos, banqueiros, tudo, né? Políticos, banqueiros, exatamente, porque como começa a dar muito dinheiro, você atrai o interesse do capital, né? E num sistema capitalista, o que importa é o capital. Então, as pessoas começaram a prestar atenção naquilo ali como uma atividade que, sim, ela precisa ser fomentada porque ela gera muito capital. E uma coisa boa vamos dizer assim, da ideologia norte-americana, se tem alguma coisa boa, é que quando eles veem uma possibilidade de multiplicação, eles investem pesado naquilo de uma forma muito séria. Agora, vamos lembrar que uma das medidas, por exemplo, que a indústria tomou junto com a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas e que foi uma das primeiras medidas na criação da academia, foi a instituição de um código de autorregulação, que foi chamado de Código de Produção, Production Code, que a gente, de uma forma mais aberta, chama de Código Reis. Por quê? Porque o William Reis era esse camarada, senador, né, político, que estava em contato direto lá com a Casa Branca e com o poder norte-americano, e que tinha um trânsito muito grande em Hollywood. E ele fez essa ponte, ele fez diretamente essa ponte na terceira cerimônia de entrega do Oscar, Doni, para você ter uma ideia, foram 50 minutos de uma palestra do William Reis ensinando as pessoas lá como é que você tem que fazer filmes de bom gosto para que a própria atividade cinematográfica não entre em colapso. Claro. Isso é inimaginável, né, Doni? Hoje em dia a gente fala, teve 50 minutos de um cara, um político falando lá, mas sim, as primeiras cerimônias de entrega do Oscar era muito diferente do que é hoje em dia. Era uma reunião de poderosos, basicamente, e obviamente alguns técnicos, né? Sempre houve essa ideia de premiar os melhores trabalhos. Agora, só para não deixar passar em branco, Doni, você citou aí um dos episódios lamentáveis que aconteceu nesse período, foi justamente a morte da modelo Virginia Rapp, que aconteceu lá em 1921. Ela aparentemente foi estuprada e morta, mas ela morreu alguns dias depois no hospital, ela não morreu imediatamente, e foi numa dessas festas aí que aconteciam, e o acusado na época foi um comediante obeso, né, que era conhecido como Fatty Arbuckle, Fat de gordo, né? Então, teve esse escândalo, e no filme Babilônia você tem lá Ele era imenso de fama, né? Quer dizer, ele era Chaplin e Fatty Arbuckle ali na segunda metade da década de 10 em diante, né? Exatamente. E no Babilônia você tem essa cena, você tem ele lá no início do filme, o gordinho. Isso não é nenhum spoiler, porque é nos primeiros 10 minutos, então não estou estragando nada, mas é uma referência direta a isso. Eles mudaram os nomes ali dos personagens, mas é uma referência direta a isso. E aí, obviamente, teve esses poderosos chefões perceberam, opa, vai dar ruim para a gente, isso não é legal para os nossos negócios. A gente tem que se autorregular, se autocontrolar. É daí que vem a própria criação da academia e a criação do código de produção. Maravilha. E aí, falando um pouco sobre a filmografia recente aí do Damien Chazelle, eu te pergunto, né? Você acha que ele está tentando retomar a grandiosidade de La La Land, né? Porque depois de La La Land ele vem com o Homem na Lua, né? Man on the Moon, que eu adoro, porque, enfim, né? A história da corrida espacial é um filme, é uma história sensacional, enfim, e assisto muito coisas sobre isso, leio muito sobre isso, mas parece que não agradou muito, né, na bilheteria e talvez não tenha agradado os patrões, né? Você acha que... Porque o filme, aí é que eu quero entrar, né? Eu vejo, quem já assistiu Babilônia pode até interagir com a gente aqui, mas eu vejo Babilônia meio que seguindo uma estrutura que está muito próxima do que são as séries hoje em dia, porque hoje em dia a gente tem uma prevalência assim, das séries que são lançadas ou de pacote, assim, tipo 10 episódios, e aí você vai maratonar, daí dá 5, 6 horas de projeção, né, de entretenimento, ou vai saindo de semana em semana ali um episódio,
Mas o Babilônia, eu acho que tem tanta história ali para ser contada, e ele tem que dar conta de 3 personagens principais aí, né? Quem ainda não assistiu, vocês vão ver que a gente tem 3 personagens ali com arcos completamente diferentes um do outro, que com suas vidas ali, com a vida dos personagens, a gente entende tudo isso que o Felipe está falando em relação à estrutura, ao modelo hollywoodiano ali na virada dos 20 para os 30. Mas a mim deu a impressão de que a gente tem assim, uns 3 filmes dentro de um só, né? E um final catártico, que eu obviamente não vou falar como é, o que é, mas quem é cinéfilo vai amar, vai gostar muito, assim, desse final apoteótico e tal. O Chazelle, ele está querendo voltar ao grande espetáculo e deixar talvez um pouco as paixões pessoais, assim, de temas de lado. Eu acho que sim, Doni. Eu acho que o Chazelle é um desses cineastas que, apesar da pouca idade em relação a outros grandes nomes, ele tem um carinho, um respeito muito grande pela história do cinema, né? Como um todo, não digo só do cinema norte-americano, mas obviamente por ele ser de lá, as referências maiores dele são essas. E aí, o que eu estou falando quando eu digo outros nomes? Cara, esse próprio ano agora, nesse Oscar, a gente tem o Spielberg fazendo referência ao primeiro filme que ele foi ver no cinema, o maior espetáculo da Terra, e contando a história praticamente da vida dele. O filme é Os Fabelmans, né? O Scorsese frequentemente faz referências, o Hugo Cabret, por exemplo, é uma grande homenagem aos primórdios do cinema também, né? A criação do cinema. O Chazelle, ele é um desses apaixonados pela história do cinema, pelas referências, ele assistiu todos esses filmes, e aí ele brinca com tudo isso. O La La Land é uma grande homenagem aos musicais, ao período onde Hollywood tinha nos musicais uma máquina de fazer dinheiro, de criar estrelas e de trazer aquele encantamento do cinema. A gente sabe que teve, e o musical ele sempre foi muito importante para Hollywood, pelo menos até a década ali de 50, 60. Né? A gente depois teve um período de baixa, volta e meia ele tenta retornar, mas enfim. E esse filme, Doni, não é de musicais, ele é um pouco mais abrangente, mas ele é uma grande homenagem, é uma grande referência a tudo isso que aconteceu. E lá mais para o final, como você falou, sem que a gente revele aqui, ele faz homenagens que são lindas, que a gente se emociona, a gente que tem essa ideia maior. Eu acho que ele talvez não tenha acontecido tanto por 2 motivos. Primeiro que eles escolheram não fazer o circuito de festivais, que hoje em dia é cada vez mais necessário para um filme que quer ser indicado ao Oscar. Então, ele não passou em Cannes. Sim, é importante dizer que não está indicado a categoria de melhor filme. Na verdade, está com 3 indicações nas categorias técnicas, né? Exatamente. E eu acho que muito disso foi porque ele não fez o circuito de festivais. Então, assim, ele tinha que estourar muito quando fosse lançado. Ele foi lançado em dezembro, praticamente colado junto na mesma data de Avatar. E aí, meu amigo, Avatar contra Babilônia, o público não foi assistir. E os críticos que assistiram se dividiram. Alguns gostam muito, outros não gostam tanto. E enfim, até críticos nossos aqui, colegas nossos, Doni, eu já ouvi de alguns que gostam muito, outros não gostam tanto. E aí ele não teve essa tração necessária para poder entrar ali entre os indicados a melhor filme. O que, obviamente, a gente sabe pela história do Oscar, não quer dizer que o filme seja ruim, só quer dizer que não rolou dele entrar, mas é um filme que merece ser visto de qualquer maneira. Exato, a gente conversava aqui nos bastidores antes de entrar no ar, eu e o Felipe, justamente sobre isso, né? Filmes que já ganharam o Oscar há algum tempo que foram esquecidos, né? Que não sobreviveram ao tempo, né? E outros que necessariamente não foram tão premiados e que são considerados até hoje grandes clássicos aí, né? Bom, antes da gente passar aqui para o próximo tópico, sem sair do tópico principal, obviamente, né? Felipe, eu queria que você falasse um pouco para a gente do seu canalzão, o Meu Tio Oscar, e o que você está preparando esse ano, porque já desde o surgimento do canal, pelo menos, você vem fazendo, não me lembro se no primeiro ano do canal você fez a cobertura, mas já tem muito tempo que você faz a cobertura, e essa cobertura só vem melhorando, e esse ano parece que a coisa, o gerente ficou maluco, né? Esse ano nós temos aí grandes surpresas para quem é interessado, para quem quer curtir a transmissão
como experiência também, né? Então fique à vontade aí, fala para a gente, conta. Enquanto isso, eu vou separar o link aqui para deixar também, enquanto você explica para a gente aqui o que você está aprontando para a cobertura desse ano. Maravilha, Dani. Obrigado pelo espaço. O canal do Meu Tio Oscar ele surgiu, nasceu justamente com essa missão de fazer com que os filmes do Oscar e as temporadas de premiação do Oscar fossem cobertas com bastante profundidade. Porque a gente tem na nossa memória as últimas cerimônias, 2, 3, 4, 5, né? Ou aqueles filmes que nos marcam. Mas é interessante a gente aprender essas histórias do passado. O que formou a academia? Por que lá na década de 50 eram determinados filmes que eram indicados, que ganhavam? Então, o projeto Meu Tio Oscar nasceu dessa maneira. Sempre quando eu vou abordar uma temporada, eu escolho um ano, eu faço um compilado, um resumo mesmo do que estava acontecendo na história do cinema, na sociedade. Depois eu analiso cada um dos títulos, né, com vídeos específicos para cada um deles. E no final tem um debate. Eu sempre convido 2 críticos para a gente conversar, como se fosse a cerimônia atual. Você, inclusive, já participou de vários deles. Na primeira temporada, esteve presente em vários e frequentemente aparece por lá. Então, a missão é a gente resgatar essas histórias, né? Não ficar focado só, né, na atualidade, nos tempos contemporâneos. Agora, é óbvio que quando chega esse período, né, que é o período que antecede a cerimônia, como todo mundo está falando desses filmes, a gente prepara uma transmissão, uma cobertura super especial. Já vai ser o 7º ano, Doni, que a gente faz uma cobertura ao vivo. Nós não temos os direitos de transmissão da cerimônia, então nós não podemos carregar o YouTube com as imagens da festa. No entanto, a gente faz a melhor transmissão da internet brasileira, a melhor transmissão em português, porque a gente cria material, né, exclusivo, material próprio, comenta todos os filmes, todas as categorias ao vivo, para que isso sirva como uma segunda tela, ou quem sabe até como uma primeira, né, Dona? Porque hoje em dia você não tem mais a transmissão na TV aberta. Então, É verdade, se você não tem acesso aos canais a cabo ou eventualmente a um streaming que faça essa transmissão, você vai poder assistir através da gente. A gente comenta todas as categorias, tá? Esse ano vai ser no dia 12 de março, um domingo, e a gente entra com essa transmissão a partir das 19 horas pelo horário de Brasília e só termina essa transmissão depois que a última categoria é entregue. Repito, a gente passa por todos os filmes, todas as categorias, tudo ao vivo, com material exclusivo, material produzido especificamente para essa transmissão. Eu não fico sozinho, eu sou o apresentador, mas eu tenho ao meu lado o Lucas Maia, do canal Refúgio Cult, a Aline Guevara, do canal Nenhuma das Alternativas, Cláudio Formiga, do canal Rolê do Roteiro, outros grandes convidados, algumas surpresas. Só filé, só filé. E esse ano o diferencial, Doni, que você muito bem apontou, são os eventos presenciais. Porque eu acho que depois da pandemia, Doni, a gente perdeu um pouco essa coisa de se reencontrar para assistir esses eventos, né? Então, está sendo preparado já. A gente já tem, o maior deles vai acontecer na cidade de São Paulo. Para quem quiser maiores informações, clique no link aí que está nesse vídeo ou vá até o canal do Meu Tio Oscar. Já coloco aqui já. Isso. E daí, quem tiver a oportunidade de dar uma olhada lá, na lista de atrações e benefícios aí que vocês vão adquirir, é um azougue, assim, é uma coisa que, né, eu não perderia, né? Então, basicamente, Doni, é a experiência do Oscar para quem não tem como ir para Los Angeles, porque a gente vai ter o tapete vermelho, a gente vai ter pontos instagramáveis para tirar fotos com os principais filmes do ano, depois vai ter a nossa transmissão do pré-show até o momento da cerimônia, durante a cerimônia vai ter o link na íntegra, as pessoas vão poder assistir tudo, e depois disso ainda tem um coquetel, comida e bebida liberados, um DJ temático só com trilha sonora de cinema, e ao longo do evento a gente tem sorteio de kits, bolão oficial. Quem acertar mais categorias ganha um ano de cinema grátis nas salas XD do Cinemark. Ou seja, é um evento completaço. Esse vai acontecer em São Paulo e alguns outros pontos ao redor do Brasil também vão ter experiências semelhantes através de parceiros, né? O que eu posso garantir é todas as regiões do país terão o seu próprio evento. O maior deles é em São Paulo, mas a gente vai ter também na região Sul, Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Então fiquem ligados aí, vocês, nas nossas redes sociais, lá no nosso canal, para saber exatamente quem são esses parceiros e como é que vai funcionar em cada cidade.
Maravilha. Então, cobertura do Oscar, como eu disse, é com o meu tio Oscar, né? Que já está desbancando a transmissão oficial da academia já tem algum tempo, né? E eu não perderia. Aliás, não perderei. Muito bem, Felipe. Vamos lá então para uma questão aqui que liga, de certa forma, a indústria de Hollywood, né, a indústria cinematográfica norte-americana, à própria ao contexto do cinema brasileiro, né? Na semana passada eu estava ministrando um curso a esse respeito, que é o seguinte, nesse momento aí, quando a gente está no final dos anos 20 para os anos 30 e está havendo grandes mudanças na forma como Hollywood encara a si própria, com o surgimento, né, como você bem diz, do Código Reis. Você também mencionou que é aí que surge, então, a Academia e o prêmio Oscar, e é também o momento de transição do cinema mudo para o cinema sonoro, né? E a gente tem algumas coisas aí nesse momento, por exemplo, a morte de Rodolfo Valentino, que eu acho que é um dos grandes ícones aí desse cinema clássico. Parece que existia quase que uma necessidade urgente de se colocar, de alguma forma, outra figura latina, outro Latin lover, né? Criar estereótipos naquele momento. E é muito curioso porque acontece aqui no Brasil, inclusive em parceria com a revista Cinearte, um concurso que ficou muito famoso, né? Que era o concurso de beleza da Fox, que é a Cinearte, uma revista carioca que foi fundada pelo Ademar Gonzaga, que depois fundou a Cinédia, publicizou aí, né, muito. E, de fato, foram escolhidos, e pelo que eu pesquisei, era um concurso que a Fox promoveu, não só no Brasil, mas no Chile, na Argentina e na Europa, eles promoveram também na Itália e na Espanha. Quer dizer, parece que o pessoal estava procurando mesmo, assim, figuras latinas para compor o seu cast de grandes estrelas. O que acontece é que esse concurso, de fato, né, acaba escolhendo dois brasileiros, um homem e uma mulher, Olímpio Guilherme, que era um jornalista de Bragança, né? E Lia Torá, que era uma bailarina carioca, que ela sim tinha alguma experiência já com o espetáculo, porque dançava, tinha se apresentado fora do país já. Esses dois vão para Hollywood, tiram fotos com estrelas, com autoridades, com executivos, participam de eventos e não fazem filme algum, né? Não são convidados para filmes, nada acontece. A Lia Torá ainda consegue se articular com alguns latinos que também estão ali em Hollywood, né? E forma uma produtora independente, né? Inclusive pertencente aí a uma dessas Poverty Row Studios da vida. Depois a gente fala, né, o que são os Poverty Rows aí. E o Olímpio Guilherme tem que juntar dinheiro do bolso para tentar fazer um filme independente sobre essa própria experiência de ter sido simplesmente ignorado pelo estúdio, chutado, né, de maneira irresponsável, ambos, e os dois acabam voltando para o Brasil por volta de 1931, 32, foram fazer suas vidas aqui no Brasil, né, e não aconteceram de fato, né. A questão tem duas questões aqui, na verdade, né? A Fox parece que não estava muito bem das pernas ali na virada dos 20 para os 30, e o que teria motivado um concurso desse tamanho, né? Um concurso internacional para depois não dar em nada, e mais do que isso, né? Era comum esse tipo de subterfúgio dos estúdios para ganhar publicidade, porque se por um lado eles não revelaram Olímpio Guilherme e Lia Torá, por outro, eles ganharam imensa publicidade e capitalizaram em cima disso. E é importante a gente ter em vista aqui que o cinema brasileiro, ele só não tem uma indústria hoje, assim como vários outros países subdesenvolvidos, porque desde o início o mercado norte-americano, principalmente, loteou o mercado cinematográfico brasileiro, né? Perfeito, Dona. Eu acho que eu vou começar por esse final, porque eu acho que o que a gente tem que entender é que nesse processo que eu estava falando lá no início do nosso papo, de Hollywood começar a se estabelecer e ver que aquilo era um negócio que dava dinheiro,
mas por que não, já que está dando dinheiro aqui, isso pode dar dinheiro no mundo inteiro, né? Então, vamos explorar esses outros mercados também. Vamos expandir os nossos mercados. Inclusive, na época, o Brasil e a Argentina eram as duas maiores economias aqui da América Latina, né? Porque eu tiro o México daqui, porque o México, como é muito próximo dos Estados Unidos, eles sempre tiveram um controle um pouco maior, né? Mas eles começam a ter essa preocupação de também atender esses mercados internacionais, inclusive a América Latina. Doni, tem um pesquisador brasileiro, Rafael de Luna, que lançou um livro recentemente excepcional com dados. Ele tem as tabelas dos números Estava aqui até pouco tempo, que é justamente um livro sobre o mercado exibidor brasileiro até 1917, salvo engano. Exatamente, e você tem dados, que é uma coisa muito difícil de você resgatar hoje em dia, mas ele conseguiu alguns dados relatórios de como iam os filmes, de como é que os filmes performavam no mercado brasileiro, não no mercado americano. Não era em Los Angeles, não, era no Rio de Janeiro, em São Paulo, nas grandes praças, né, nas grandes capitais aqui. Na época, Rio de Janeiro, que era a grande cidade brasileira, até do ponto de vista da economia e tudo mais, né, início aí do século XX. Então, eu tenho que começar por aí, tem que começar entendendo que realmente os mercados internacionais também eram, ou se tentava fazer o loteamento deles. A França sempre se protegeu muito, a Alemanha sempre se protegeu muito, então você tinha mais dificuldade de entrar nesses países. Itália. Agora, na América Latina, estava com as portas abertas, né? Na verdade, todo o sistema foi criado para isso. E aí, Doni, você apontou muito bem aí a morte do Valentino. O Valentino foi um fenômeno como pouquíssimas vezes se viu. A nosso azar é que, como ele morreu há muito tempo atrás, os registros da morte dele em vídeo, eu acho que praticamente não existem. São relatos, né? São fotos. Mas é isso, o enterro, o funeral dele foi uma coisa que, sei lá, talvez o Elvis tenha criado a mesma comoção, né, no showbiz da época. Tinha mulheres que passaram anos indo vestidas de luto, deixar flor na sepultura, todo o aniversário de morte do Valentino por décadas, assim. Exatamente, e você tem relatos de pessoas aqui no Brasil, de mulheres, né, que eram jovens na época, que iam assistir os filmes do Valentino e que completamente apaixonadas e ficavam rubras de assistir os filmes dele. Então, assim, percebeu-se que era um filão a ser atacado, e na década de 20 você tem muita coisa acontecendo, né? Você tinha, por exemplo, os filmes, Doni, eles tinham versões, os filmes mudos ainda, eles tinham versões. Então você tem, por exemplo, a versão em espanhol do Drácula, existe até hoje, você tem como ver lá os intertítulos. Que é melhor que a original. Que é melhor que a original, inclusive. Então você teve esses concursos, né, promovidos justamente para tentar suprir essas lacunas de mercado. Só que nesse período aconteceu muita coisa para o bem e para o mal. Você teve aí, né, essa mudança aí do cinema mudo por falado, você teve a quebra da Bolsa em 1929, e especificamente em relação à Fox, eu acho que é importante a gente pontuar aqui que a Fox não passava por bons momentos nessa passagem da década de 20 para a década de 30, né? O William Fox, que era o grande chefão, ele tentou fazer um arranjo com o Loew's, que era o dono da MGM, da Metro-Goldwyn-Mayer, para que eles se fundissem, para que se tornasse uma única empresa. Só que teve um camarada que estava no meio dessa confusão, chamado Louis B. Mayer, né, que era o grande chefão, um dos caras mais poderosos da história de Hollywood, que intercedeu, né, contra essa fusão. Então, ele meio que sabotou isso, né? Ele tinha influência, vamos lembrar aqui, ele que foi um dos criadores, o idealizador da academia, então ele tinha influência no mundo político, ele acabou embarreirando essa fusão do ponto de vista administrativo. O Fox gastou muito dinheiro com um advogado para tentar provar que ele podia fazer isso, não conseguiu. Para piorar a situação, ele sofreu um acidente automobilístico, William Fox, e ficou muito mal durante muito tempo. Ele quase morreu, teve politraumatismo no corpo dele. Foi uma recuperação muito difícil, então ele não tinha mais a força também para lutar nessa direção. E com a quebra da Bolsa de 1929, financeiramente ele teve um baque muito grande, então ele acabou não conseguindo vencer essa parada. E no meio disso tudo que estavam esses concursos, sabe? Então a Fox ela se fragilizou muito, tanto que no início da década de 30 ela vai se fundir com a 20th Century Studios,
E aí a gente teria o que até a Disney adquirir era a 20th Century Fox. E aí eu acho que isso ajuda a explicar um pouco do porquê que esse concurso especificamente naufragou, porque a Fox ela realmente passou por maus bocados aí na virada da década de 20 para a década de 1930. Muito bem, e também some-se a isso a questão da língua, né? Porque, como você falou, como o som começou a ser a tônica, isso acabou com a carreira de muitos artistas que não necessariamente eram fluentes em inglês, né? E o Olímpio Guilherme e a Lia Torá não eram. Então, provavelmente, isso acabou também prejudicando muito aí, né? Essa história do Olímpio Guilherme e da Lia Torá, para quem tiver curiosidade, vocês encontram no acervo da revista Cinearte, né, na Biblioteca Nacional, no site da Biblioteca Nacional, e aí na ferramenta de busca, só colocar Olímpio Guilherme, né, com Y, Olímpio, né, que vocês vão ver a cobertura que foi dada a isso à época, vocês vão ver que foi uma coisa realmente grande, era grande promessa. O Guilherme de Almeida, poeta e crítico cinematográfico, né, que eu organizei um livro com as críticas dele, exalta, né, esse casal como grande promessa do cinema, e era também uma coisa um pouco, talvez, olhando de longe, assim, ingênua, do brasileiro com a sua síndrome de cachorro vira-lata, vendo a possibilidade de habitar um universo glamuroso como era Hollywood naquela época, né, tem esse componente. Agora, o mais triste é que, assim, eles acabaram se tornando vítima do que foi constatado, assim, do que foi vendido como, foi um blefe, foi um golpe, foi, né? E a gente está vendo aqui o Felipe explicando que justamente tem a ver com uma série de outras variáveis aí que acabaram contribuindo para isso. O Olímpio Guilherme, depois, quando voltou para o Brasil, continuou trabalhando como jornalista, foi trabalhar no Departamento de Imprensa e Propaganda na época do governo Vargas, né, do Estado Novo, e voltou os olhos para a economia. Então, ele fundou o Observatório Econômico, né, uma revista muito importante, escreveu livros sobre a questão da Guerra Fria e tal, e ali a Torá, os caminhos que a vida tomam, né? Ali a Torá voltou para o Brasil e se meteu em política, só que ela entrou para um partido chamado Partido Integralista, né, cara? E aí, quando teve um atentado do Partido Integralista ao Palácio do Catete em 1938, ela foi arrolada ao processo como conspiracionista, né? Você vê as coisas que acontecem, né? E uma pessoa que tinha ali tudo, estava no lugar certo, mas talvez na hora errada, né? Eu acho que o mais triste, dessa história é porque essa parte, vamos dizer assim, a continuidade da carreira deles fora do showbiz, né, Doni, tem muito a ver com as escolhas que eles mesmos fizeram depois da experiência frustrada lá em Hollywood. Mas eu acho que uma coisa que é importante a gente entender o concurso em si, ele não tinha a intenção de dar um golpe ou de ludibriar o público. Eles realmente tinham planos para ter essa expansão. E assim, eu vou só para citar aqui rapidamente a Metro, que era o estúdio mais poderoso depois, né? Desde esse período já era. Para você ter uma ideia, Doni, eles quando vieram a abrir cinemas, salas de exibição aqui na América Latina e aqui no Brasil, eles fizeram questão de começar por esses países mesmo que você citou aí, Argentina, Chile e Brasil. A primeira sala do Metro foi lá no Rio de Janeiro, a gente tinha o Metro aqui de São Paulo também. Então, quer dizer, você tinha um planejamento dessas grandes empresas para o mercado latino e também para o mercado brasileiro. Agora, por uma série de infelicidades e de muita coisa que aconteceu nesses anos, é que eles não puderam dar sustentação a isso. E aí eu acho que a questão da língua, Doni, pesou demais, porque a gente tem que lembrar que foi a Warner que fez a primeira experiência em longa-metragem bem sucedida, que foi o Cantor de Jazz, mas depois todo mundo abraçou e abraçou muito rápido. Inclusive a Fox, né, com o Movietone, né? Movietone, exatamente. Porque, assim, você não sobreviveria mais sem esse novo advento. Então, aí, se teve grandes nomes que falavam que já eram estrelas que tiveram dificuldade, você imagina alguém que só ganhou um concurso e que ainda não estava estabelecido. Então, a Fox meio que não teve como abraçar tanta coisa ao mesmo tempo.
Sem dúvida. É uma história muito interessante, né? E que, obviamente, eu quis fazer essa ligação justamente porque Babilônia mostra muito essas armadilhas não postas pelo sistema necessariamente, mas o sistema está ali vivendo a conjuntura e, obviamente, tentando se adaptar a ele, né? Gente, é uma pena, né, que a gente tenha aqui já ir encerrando, porque você vê, quando o papo tá bom, passa muito rapidamente, né? Mas, de novo, eu quero agradecer muito a disponibilidade do Felipe para fazer essa live com a gente no Carnaval, né? Ele que eu sei que gosta muito do Carnaval, mas esse ano, justamente por conta aí da organização da transmissão do Oscar, não pôde estar lá curtindo o Carnaval mais de perto. Eu também fiquei aqui resolvendo as coisas, então deu certinho para a gente bater o nosso papo aqui. Antes de passar a palavra para o Felipe, para ele fazer aí reforçar o jabá, né? E falar um pouco novamente aí sobre a transmissão, eu quero novamente agradecer a TV 247 que retransmite esta live, dizer que se você está assistindo a retransmissão, ou seja, a gravação desta live, que se inscreva aqui no meu canal Doni Correia, uma teia de ideias, também vai lá e inscreva-se no canal do Felipe, meu tio Oscar, estou deixando aqui. Muito obrigado a Daiane, ao Atushi pelo espaço, e vou deixar aqui novamente o link deste evento maravilhoso, que eu já vou aproveitar para pedir para o Felipe aí, então, reforçar o seu convite para que todos assistam, junto com o meu tio Oscar, a transmissão no dia 12 de março. É isso, gente. No dia 12 de março, a partir das 19 horas, pelo horário de Brasília, então se ligue no nosso canal do YouTube, que a gente faz a melhor transmissão em língua portuguesa da internet, conteúdo exclusivo, muito conteúdo especial. A gente já vem aí no 7º ano fazendo isso, então a gente tem uma experiência bacana, estúdio, uma produção bacana, cenário, tudo muito bonito. Entrevistas exclusivas, a gente conseguiu uma entrevista com o produtor do Nada de Novo no Front, que é brasileiro, um deles é brasileiro, e tem uma entrevista exclusiva com ele, hein, Doni? Que vai rolar nessa transmissão. E é um dos filmes para os quais eu estou torcendo fortemente aí, você já com sabe certeza, disso. Filmaço. E para você que está em São Paulo, tá aí o link aí na tela. Vá, compareça ao evento presencial, porque além de tudo isso, você ainda vai ter uma experiência mais próxima de outros cinéfilos, os influenciadores vão estar lá, eu estarei lá depois da transmissão, vários outros nomes estarão lá, vai ter festa, vai ter comes e bebes, tudo no preço do ingresso, maiores informações aí no link. Se você está em São Paulo, então não deixe de participar do evento do Oscar 2023, by meu tio Oscar. Muito bom, e temos aqui também agradecendo aí o nosso papo, CR Torres, autor, muito obrigado pela sua presença. Ele diz obrigado a ambos, ótimas informações. Com o Felipe não tem erro, né? Felipe, muito obrigado pela sua presença. Tenho certeza aqui que o pessoal curtiu bastante. Espero que você tenha gostado também. E fica o convite para que você volte muitas vezes, porque você já é de casa, daqueles que já abre a geladeira, já pega ali a cerveja ou o suquinho, enfim, né? Já é freguês, já é de casa. Imagina, Dona, eu que te agradeço, parabenizo sempre pela tua produção de conteúdo. Eu sou inscrito, eu sou um dos primeiros inscritos aqui do canal, verdade. Um canal fantástico. E parabéns aí por essa produção, parabéns aí também pela retransmissão. Obrigado aí a todos que acompanharam e até a próxima. Espero voltar aqui outras vezes, sim. Maravilha. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.